Olá, a China vai quebrar. Se você fizer uma breve pesquisa na internet, você vai encontrar milhares de tópicos, milhares mesmo, falando sobre esse assunto. Desde situações que apresentadas, digamos assim, honestas, até muita fake news e muita mentira e embromação. Mas o objetivo, obviamente, que é desinformar, enganar e mentir. Olha, e isso a mídia internacional, os economistas internacionais, os jornalistas pagos para mentir sabem fazer muito bem. Fora uma legião de loucos desassociados da realidade que ficam lendo todo tipo de bagaceira, todo tipo de entulho que lhes é colocado e ficam reproduzindo aquilo. A economia chinesa, eu poderia colocar, eu não sou economista, eu sou geógrafo, mas eu diria que está muito bem, graças a Deus. Ou melhor, muito bem, graças aos chineses. Em 2023, a economia chinesa foi a segunda maior que cresceu no mundo. Primeiro foi a Índia, com 6 pontos alguma coisa, depois os chineses com 5 pontos alguma coisa, e terceiro, olha só, o Brasil com quase 3% de crescimento. E o mais interessante é que eles continuam dizendo que a China vai quebrar. O mundo desenvolvido, nenhum país conseguiu chegar a esse nível de crescimento. Precisa, para se somar esses 3 países daí, Índia, China e Brasil juntos, você tem que somar todo o restante para poder bater o nível de crescimento deles. Mas continuam dizendo que a China vai quebrar. Óbvio que por trás dessa ideia de que a economia chinesa vai entrar em paradoxo, vai entrar em paralaxe, e aí eles usam todo tipo de terminologia bonita para enganar, né, a população, enganar a opinião pública mundial, tem N interesses, que é, na realidade, desacreditar a China como potência emergente mundial, econômica e posicionada geopoliticamente no mundo. Essa é a grande questão. Além de uma dose muito forte de inveja e de ódio, racismo, xenofobia contra chineses e outros povos asiáticos também. Isso aí não tenha dúvida. Mas que a economia chinesa vai muito bem, com certeza. O único país que nas últimas décadas, olha aí, nos últimos 50, 60 anos, veio crescendo aí a 10%. E depois foi estabilizando esse crescimento a um patamar de 5% a 7% ao ano. Obviamente que quando a máquina chinesa teve uma aceleração gigantesca, às vezes precisa refrear um pouco essa velocidade para se reorganizar, estruturar e estabilizar. Não adianta ficar crescendo num patamar gigantesco e depois perder as rédeas da situação. Diferente da economia de alguns países capitalistas ocidentais, a economia chinesa, embora se apareça como mercadológica, inserido no grande capital mundial, mas ela é planejada pelo governo. Ela ainda segue parâmetros socialistas. Isso não tem dúvida. Claro. E eu tenho certeza que os planejadores, os pensadores, os economistas chineses sabem muito bem o que fazem. E olha, a China não é só uma potência econômica, mas ela é uma potência tecnológica. E quem produz tecnologia tem o poder, tem a economia crescente. E os ocidentais sabem disso. E é por isso essa carga imensa, a bolha imobiliária chinesa, como ocorreu nos Estados Unidos, e até agora não ocorreu. A mídia faz muito estardalhaço. Mas é bom entender que a mídia ocidental ela é paga pelos governos imperialistas para fazer esse trabalho sujo, de enganar, mentir e desinformar, distorcer a realidade. E eu sempre venho falando aqui, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nos chega até os nossos olhos e os nossos ouvidos, para a gente ler e ouvir, porque grande parte precisa ser filtrado
muito bem filtrado, através de muita informação que a gente precisa obter de outras partes, para não se deixar enganar. Então, não acredito, voltando agora à questão da economia chinesa de forma mais clara, não vejo no horizonte da China nada que justifique, muito pelo contrário, o refreamento, o nível de crescimento se descer um pouco, com certeza, observe o que eu estou lhe dizendo, anote aí os dados estatísticos e acompanhe. É estratégia para um crescimento muito maior nos anos que se seguem. Porque, como eu disse, chinês não é vaca de presépio, nem Maria vai com as outras. Eles têm plena consciência do que é melhor para o povo e para a nação chinesa, para o país dele. Então não adianta fazer estardalhaço, fazer essa presepada toda de que a economia chinesa está em declínio e que vai quebrar. Até porque se isso acontecer, a China puxaria muitos países junto com eles. Porque vivemos num mundo de economia globalizada. Então, eles não querem que a China quebre. Muito pelo contrário, eles querem ver uma China crescente, que é para puxar também o crescimento da economia deles. Mas eles precisam fazer todo tipo de propaganda contrária para poder denegrir a imagem do que é a China hoje como potência mundial, principalmente no contexto da geopolítica. China não é o país do futuro, é a realidade do presente. Até lá, um grande abraço, inscreva-se no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos.